Segunda sessão ordinária. Peço ao senhor que faça a chamada dos senhores secretários. Senhores vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador de Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Vereador Roberto Eck, presente. Vereador Eliana Leão. Presente. Vereador Tino Camargo. Vereador Biula. Vereador André Terraplanagem. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Tem início agora do dia com o projeto de lei 101/2022. Projeto de lei 101/2022, autor prefeito, assunto: dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Está aberta a discussão, projeto de lei 101/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner. Vou pedir para que esse projeto seja retirado até que o prefeito encaminhe as informações sobre os aluguéis e os contratos. Ele mandou aqui várias informações nesse pedido de 633 mil. Então, eu peço para que seja retirado para parecer da Comissão de Finanças. Portanto, prejudicado o projeto de lei 101/2022. Projeto de lei 102/2022, autor prefeito, assunto: dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que fosse lido a mensagem dos projetos e os valores. Você fala do projeto 102, né? Mensagem 102/2022. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar a esta Casa de Leis o incluso projeto de lei 102/2022, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. A suplementação se faz necessária para atender às despesas diversas dos encargos gerais do município e tarifa técnica de transporte público, com o pagamento de precatórios no percentual de 1,51% da receita corrente líquida, conforme LCP número 151/2015, para o pagamento de parcelamentos e com o pagamento de 1% da receita municipal para o PASEP. Pelo exposto e nos justos objetivos a serem atingidos, solicitamos o apoio dessa nobre dignidade para apreciação e aprovação da matéria em regime de urgência. Atenciosamente, prefeito Antônio Alexandre Gemente. Prefeito do município de Mairim, que utilizando das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. 1. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.510.000, sendo ficha 242.240.000, ficha 244, 1.630.000, ficha 247, 265.000 e ficha 243, 180.000. Está aberta a discussão, projeto de lei 102/2022. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Não, com a palavra, tá? Com a palavra, vereador Abner. Sou favorável à aprovação desse projeto e peço votação nominal. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Rose. Importante ressaltar nesse projeto que parte desse montante de R$ 2.315.000 também vai para custeio da tarifa técnica, ou seja, do pagamento, né, do transporte público.
e nós temos tido constante reclamação, principalmente aqui na região do Arco-Íris, que quando apenas ameaça chuva, o ônibus já não sobe, não faz o trajeto todo, não vai até lá. Então, é uma questão que a gente tem que acompanhar de perto também. Sou a favor, sim, da aprovação desse projeto, porém, existe esse problema. Essa tarifa técnica é paga pelo percurso completo? Não é? Então, a gente tem que também aprender a questionar essas coisas e questionar, sim, lá junto ao Executivo. Cabe um requerimento aqui de informação, porque várias pessoas, além de alunos prejudicados, que quando chove ou quando ameaça a chuva, os vereadores aqui acho que já devem saber disso, o ônibus não completa o trajeto até o Arco-Íris. Isso eu estou falando do Arco-Íris, sem falar da região do Cristal, Moreiras, outras regiões que estão sofrendo com a questão da chuva. E, enfim, temos aí esse projeto importante para ser aprovado, porém, a gente também tem que ficar de olho no serviço que está sendo prestado por essa transportadora aqui no nosso município. Tem prejudicado alunos, tem prejudicado trabalhadores, as pessoas que precisam fazer as coisas aqui no centro da cidade. Muito obrigada. Continue a discussão, projeto de lei 102/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador de Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho, que aprovo. Vereador Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado o projeto de lei, primeira discussão, por 13-0. Projeto de lei 102. Projeto de lei 103/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Mensagem 103/2022. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar esta Casa de Leis, incluso o projeto de lei 103/2022, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Essa suplementação se faz necessária para atender despesas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura referente ao contrato de transporte de alunos do município. Em ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensivamente aos seus pares, nossos protestos de elevada estima. Atenciosamente, Antônio Alexandre Gimente, prefeito. Antônio Alexandre... Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de 5 milhões a suplementar as seguintes dotações orçamentárias vigentes. Ficha 193, 2.500.000. Ficha 196, 2.500.000. Está aberta a discussão, projeto de lei 103/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose. Vale ressaltar aqui que sou pela aprovação desse projeto de lei, porém, algumas documentações que a gente solicitou junto à prefeitura ainda não chegaram. Eu acredito que essa semana deva chegar até a segunda discussão, porque esse contrato venceu em 31 de agosto de 2022. Então, nós temos que saber se foi feito algum aditamento e qual o valor que ficou esse aditamento, porque são 5 milhões de reais de transporte escolar. Uma ficha também que já foi suplementada em mais de 3 milhões de reais. Então, espero que essa semana chegue até sexta-feira, antes da segunda discussão, que é na próxima segunda-feira, a documentação que a gente precisa para bem avaliar cada projeto. Muito obrigada. Continue a discussão, projeto de lei 103/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner. Realmente, com a palavra da vereadora Rose do Cris, nós tivemos fazendo um levantamento sobre os contratos. Então, vamos aprovar hoje, em primeira discussão, mas nós precisamos de informações sobre o aditamento desse contrato,
que ele realmente venceu em 31/8. Então, gostaria que a Prefeitura nos enviasse para que a gente vá para a segunda votação. Sou favorável à votação nessa primeira votação. Conto com a aprovação de todos os vereadores. Obrigado. Continua a discussão, projeto de lei 103/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador de Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Eck, aprovo. Vereador Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado o projeto de lei número 103/2022, 13-0, primeira discussão. Eu leio esse aqui primeiro. Projeto de lei 34/2022-L, autor, vereador, presidente da Comissão Permanente, Abner Segura e outros. Assunto, substitui o projeto de lei 104/2022. Está aberta a discussão, projeto de lei 34/2022, substituindo 104/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner. Esse projeto, 266, né? nós tiramos um equipamento que estava nele, para poder aprovar os outros itens que a Prefeitura mandou junto, que manda várias, eles mandam várias informações pedindo para que a gente aprove, e muitas vezes, que nem nesse projeto, ele mandou novamente um equipamento que já foi aprovado pela Lei 4.008, de 2022. Então, nós tivemos que fazer esse substitutivo e conto com a aprovação de todos os vereadores. Esse substitutivo é para... Temos aqui um valor para poder fazer a contratação das máquinas e caminhões de terraplanagem, para que seja usado aí nas estradas rurais do nosso município. Então, eu conto com a aprovação de todos. Continua a discussão, projeto de lei 34/2022. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Rose. Eu acredito que vale ressaltar, conforme o vereador Abner bem já colocou, que R$470 mil são para pagamento das máquinas, aluguel das máquinas que fazem a manutenção das estradas. A gente também solicitou alguns documentos em relação a esse projeto, pois acredito que esse valor de R$470 mil seja já por serviço prestado. Então, provavelmente, também terá que fazer mais uma suplementação futura desse excesso de arrecadação, aí que nós já estamos em R$40.552.305 de excesso de arrecadação. Já aprovamos aí no primeiro semestre projetos de R$22 milhões e estamos aqui com esse novo montante de aprovação do excesso, né, para suplementar essas fichas que se fazem necessárias. Então, é importante a gente ter em mente o que nós estamos aprovando. R$470 mil, com certeza, já são pelos serviços prestados que a Prefeitura está devendo à empresa, mas que precisa ser pago, precisa ser honrado esse serviço. E é importante também, como o vereador nós apresentamos esse projeto substitutivo, porque
A questão da usina asfáltica é muito importante para o nosso município e nós precisamos, pelo menos, ter um orçamento do valor do que está sendo orçado, né? Senão, nós aprovamos aqui mais R$100.000 para a usina e daqui a pouco vem outros R$100.000 para a usina que não é comprada. A gente não sabe, né? Já foi aprovado 350 mil para essa compra e até agora nós não vimos um orçamento referente, né, a uma tentativa de compra dessa máquina que se faz tão importante para o município. Então, somos pela aprovação, sim, porque com certeza o serviço já é prestado e tem aí a questão do combustível também no projeto, porém, temos que dar a devida atenção no que vai ser executado a partir de agora em relação à usina asfáltica. Manda para nós o orçamento do que está sendo feito, para a gente poder também estar aprovando essa suplementação para a compra da usina de massa asfáltica, né, dos tapa-buracos que a gente tanto precisa na nossa cidade. Obrigada, presidente. Continua em discussão o projeto de lei 34/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Edicarlos da Padaria. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Eck, aprovo. Vereador Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado o projeto de lei número 34/2022 por 13-0. Projeto de lei 104/2022, prejudicado por conta do substitutivo. Aprovado. Projeto de lei 105/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Temos a honra de encaminhar essa Casa de Leis sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Essa suplementação se faz necessária para atender despesas da Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de medicamentos de mandados judiciais e aquisição de combustíveis para veículos. Valor de R$647 mil. Está aberta a discussão, projeto de lei 105/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner. Conto com o apoio de todos os vereadores, que nós estamos vendo aí que realmente tem alguns veículos parados aí por não ter combustível. E hoje o prefeito manda esse projeto de lei, então conto com a aprovação de todos. Mais de R$500 mil para compra de combustíveis e também compra de insumos. Então, conto com o apoio de todos na aprovação desse projeto. Obrigado. Continue em discussão o projeto de lei 105/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose. Para esclarecer também a população que está aqui no plenário e aos que estão nos acompanhando de casa, esse projeto trata da aquisição de medicamentos de mandados judiciais, que são extremamente importantes para a saúde daqueles que precisam desses medicamentos que estão em falta. A gente tem ideia aí desde maio, mais ou menos, algumas pessoas já não estão recebendo. Então, é uma pena que não tenha o valor certo destinado para a compra desses medicamentos e muito menos o do valor do combustível, porque veio tudo numa ficha só, no valor de R$647 mil. E também é uma pena que não veio o projeto de lei para que se fizesse a aquisição de todos os medicamentos faltantes no município em relação àquilo que o município deve prover. Então, ainda estamos tendo muita falta de medicação, e seria necessário, né, também suplementar uma ficha que atendesse a demanda municipal para a compra de medicação, né, porque eu sei que tem os mandados, que são esses que estão agora aqui, que vai ser aprovado e que nós esperamos que, de fato, a prefeitura se utilize desse valor para honrar esse compromisso, mas também falta a demanda municipal, que espero que o prefeito mande o mais breve possível a suplementação para a aquisição de medicamentos que são exclusivos de compras municipais. Muito obrigada, senhor presidente. E também sou a favor, nesse projeto, presidente,
já gostaria de falar aqui com o vereador Abner, que é presidente da Comissão de Orçamento, se seria possível também fazermos a extraordinária desse projeto hoje. Porque é muito urgente. O povo está sem remédio. Sim, a gente faz a extraordinária do projeto de lei, se assim todos concordarem, porque esse é realmente com urgência, né? Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Emily. Eu sou a favor deste projeto de lei. Vamos aprovar, acredito, que hoje esse projeto com essa extraordinária também, que é um projeto importante. Só que eu acho que é muito importante a gente frisar também que é a segunda suplementação de orçamento que a gente tem durante esse ano. Só que continuam os mesmos vícios, continuam os mesmos erros. E eu preciso entender, porque se ele tem dinheiro em caixa, se a gente aprova a cada sessão mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação, a gente ainda enfrenta farmácias populares sem nada, sem um remédio para pressão, sem soro, sem gases, sem estrutura alguma. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo da saúde do nosso município. A gente precisa entender o que está acontecendo, que eles não estão cumprindo o básico, que eles não estão cumprindo os mandatos emergenciais. O que está acontecendo? Então, essa é a minha preocupação. A gente aprova com muita felicidade e a gente espera que realmente faça diferença. Porque a gente vê cada vez mais a situação do nosso município indo para o buraco. Buraco das ruas aí do nosso município, que a gente sabe que está grande também, inclusive. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, senhor presidente, porque aprovar recurso aqui está sendo fácil. O problema mesmo é a execução de tudo isso. Obrigada, presidente. Boa noite. Continue a discussão, projeto de lei número 105/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. E de Carlos da Padaria. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. Robertinho, que aprovo. Vereadora Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado o projeto de lei número 105/2022, primeira discussão, 13-0. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Abner. Votei favorável e quero aí falar e pedir, como a nossa vereadora Rose do Cris pediu, se fosse possível realmente fazer uma sessão extraordinária para a votação de segunda discussão desse projeto, porque não dá para os carros ficarem parados sem combustível no nosso município. Obrigado, senhor. Projeto de lei 106/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Essa suplementação se faz necessária para atender despesas da Secretaria Municipal de Assistência Social, com o contrato da organização social que cuida da Casa da Criança e o transporte dos pacientes atendidos na APAE Mairink. Atenciosamente, prefeito Antônio Alexandre Gemente. Valor 939 mil, sendo 375 da ficha 073 e da ficha 124, 254 mil. Questão de ordem, Está senhor aberta a presidente. discussão, projeto de lei número 106/2022. Questão de ordem, vereador Abner. Vou pedir a retirada, porque não, com os elementos que nós temos na mão, não foi possível concluir a análise desse projeto. Para que não haja, assim, a gente rejeite um projeto desse, então a gente pede a retirada pela comissão para concluir os estudos. É só, senhor presidente. Portanto, prejudicado o projeto de lei número 106/2022.
Projeto de Lei 107/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. A suplementação se faz necessária para atender às despesas referentes ao pagamento da tarifa técnica do transporte coletivo público. Atenciosamente, Antônio Alexandre Gemento, prefeito. Valor R$ 774 mil, sendo da ficha 215, 55 mil, e da ficha 248, 552 mil, e da ficha 262, 167 mil reais. Está aberta a discussão, projeto de lei 107/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner. Esse projeto chegou para nós, a gente analisando ele, nós vimos aqui duas fichas uma ficha que está retirando os valores, não tem verba para tirar mais, já foi retirado em outros projetos, que é da ficha 215. Tá? Ele está retirando 55 mil e na ficha só tem 12 mil. E também retirando do lixo 167 mil. Então, vou pedir a retirada desse projeto por não estar assim realmente correto o remanejamento. Então, porque já foi retirado das fichas para outros remanejamentos. Então, fica aqui esclarecido o motivo da retirada do projeto. Que nós não queremos rejeitar projeto nenhum. Então, vou subir na prefeitura e ver o que podemos fazer para que se tenha alguma outra ficha para substituir essas. É só, senhor presidente. Portanto, projeto de lei prejudicado número 107/2022. Projeto de Lei 108/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Esta suplementação se faz necessária para atender despesas com o reajuste de R$ 100 mil aplicado no Vale Alimentação dos servidores municipais. Valor total 1 milhão, das fichas 62.460 mil, da ficha 204, 420 mil, da ficha 324, 120 mil. Está aberta a discussão, projeto de lei 108/2022. Senhor presidente, com a Com a palavra, vereador Abner. Outro projeto que nós dependemos de levantamento nas fichas e de contrato. Já foi pedido e não veio até o momento. Então, peço retirada desse projeto. Portanto, projeto de lei número 108/2022 prejudicado. Senhor presidente, questão de ordem. Quando se pede a retirada, qual é o prazo para que daí, como a comissão possa se manifestar, buscar esses elementos que ela precisa? Porque, pelo nosso regimento, são 15 dias, né, o prazo das comissões para dar seus pareceres, se manifestarem favorável ou de forma contrária. Eu gostaria de saber, gostaria que fosse estipulado esse prazo dentro do que a lei determina, só isso. Nesse caso, como está com urgência, a urgência é 45 dias pelo regimento. E aí, enquanto eles não mandarem os documentos, porque depende de mandar a documentação. Porque senão vai fazer parecer, vereador? O parecer ele tem 15 dias, mas tem que chegar a documentação. Questão de ordem, só para esclarecimento. Questão de ordem, vereador. Quando a gente faz uma solicitação para a prefeitura, fica suspenso o prazo para a gente dar o parecer. É fundamentado no qual artigo, vereador Abner? Olha, eu preciso recorrer ao nosso... Francisco, poderia passar a informação? Parágrafo 2º, 10 dias. Se pedir dentro do prazo,
Obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Desculpa, quem está com a palavra? Esse já foi, vereadora. Já foi? Está Questão de prejudicado. ordem, só uma questão de ordem. Questão de ordem. Para poder responder ao vereador Túlio, o regime de urgência, agora, se o senhor reparar na ordem do dia, todos esses projetos que nós estamos aprovando e retirando, ele vai até dia 9 de novembro. O regime de urgência é 45 dias, então esses estão todos dentro do prazo do regime de urgência, solicitado pelo próprio prefeito, em regime de urgência, até o dia 9 de novembro. Então, nós pedimos a documentação para que realmente chegue em tempo hábil para se exarar o parecer e poder aprovar o mais rápido possível, de acordo com o que for nos informado. Tá Muito certo, obrigada. é um direito das comissões, né, de pedir, tudo bem. Queria mais ter esse conhecimento, então, de acordo com como está sendo cumprida a legislação da nossa casa. Obrigado, senhor presidente. Por favor, senhor secretário, continue. Projeto de lei 109/2022, autor prefeito, assunto, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Ordem. Esta suplementação faz necessária para... Ele só... Eu pensei que não tinha terminado. Já tinha terminado. Essa suplementação terminar, faz necessária vereadora. para atender despesas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura referente ao contrato de limpeza das escolas, aquisição de combustível para os veículos da educação, para o projeto Guri e para o pagamento de estagiários. A aprovação da matéria é de regime de urgência. Atenciosamente, prefeito Antônio Alexandre Gemente. Valor de 916 mil, sendo a ficha 197, 126 mil, a ficha 200, 225 mil, a ficha 201, 225 mil, a ficha 214, 260 mil, a ficha 227, 80 mil reais. Questão de ordem, vereadora Emily. Presidente, eu peço retirada deste projeto de lei pela Comissão de Educação, que a gente precisa fazer um parecer e também estudar melhor sobre esses projetos a que se referem. Contrato de limpeza nas escolas, a gente já teve uma votação em uma das sessões passadas sobre isso, então ele está colocando mais dinheiro e a gente precisa entender o que é isso. Aquisição dos combustíveis para a educação. A gente precisa avaliar para onde está indo essas dotações do projeto Guri, que começou agora de novo, mas já tinha uma dotação inicial, e o pagamento dos estagiários, aí que a gente precisa recorrer ao nosso consultor orçamentário, para a gente conferir se tudo está dentro dos padrões da licitação, desculpa, da legislação, para ver se está tudo correto. Então, eu peço essa retirada pela Comissão de Educação. Obrigada, Portanto, presidente. projeto de lei 109/2022 prejudicado. Projeto de lei 33/2022-L, autora vereadora Emily Dalgo, assunto denomina via pública que especifica Rua Gonçalves Antunes. Em ordem, peço leitura da biografia, por favor. Por favor. Biografia de Ana Gonçalves Antunes. Ana Gonçalves Antunes, filha de Pedro José Gonçalves e de Benedita Joana Rodrigues, nasceu na cidade de Camanducaia, Minas Gerais, em 18 de outubro de 1936. Casou-se com o senhor Luiz José Antunes Neto, com quem teve 3 filhos, Ana Maria Antunes, Fátima Antunes e Cláudio Antunes. Mudou-se para Mairinque em 1973. Na época, viveu no Horto Florestal, onde viveu até 1993, quando se mudou para a Rua Paulo Machado, na Vila Sorocabana, onde viveu até sua morte em 2020. Foi cidadã honrada e trabalhadora, cuja conduta exemplar se verificou em suas ações para com seus semelhantes e com a comunidade. Foi mãe e chefe de família exemplar, sendo esposa e mãe de funcionários públicos que muito honram a cidade e o serviço público de Mairinque. Está aberta a discussão, projeto de lei número 33/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Emily. Hoje eu fico muito contente em nominar essa rua, que é na casa da filha da dona Ana,
A gente sente muito orgulho da mulher guerreira que ela foi, em homenagem a um querido amigo também. Então, eu fico muito contente da gente aprovar este nome de rua hoje para essa mulher grandiosa que ela foi. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão, projeto de lei número 33/2022. Passo agora a votação. Nominal? Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Erck, aprovo. Vereador Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Vereadora Emily Hidalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Aprovado o projeto de lei número 33/2022 por 12-0. Projeto de decreto legislativo número 8/2022, autor vereador Ed Carlos da Padaria, assunto concede a medalha condecorativa ao conselheiro Francisco de Paula Mairinque a Carlos Ariedo. Está aberta a discussão, projeto de decreto legislativo número 8/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Erck, aprovo. Vereador Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Hidalgo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado o projeto de decreto legislativo número 8/2022 por 13-0. Projeto de decreto legislativo número 9/2022, autor vereador Robertinho Erck, assunto concede título de cidadão bairinquense a Sebastião Aparecido Cornélio. Está aberta a discussão, projeto de decreto legislativo número 9/2022. Pela ordem, com a palavra, quer dizer, peço a votação nominal. Com a palavra, vereador Robertinho. Eu peço votação nominal. Será feita votação nominal. Continue em discussão, projeto de decreto legislativo número 9/2022. Vereador Robertinho, peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Marrom. Peço para o nobre vereador Robertinho, ao secretário, ler a biografia, por favor, na íntegra, desse cidadão e uma pessoa maravilhosa que eu conheço e eu quero aprovar e assinar até junto com Vossa Excelência, depois, se for possível, vereador. Ok, vou ler, lembrando que já foi lida já foi. no recebimento do expediente da sessão anterior. Tá bom. Tá. Obrigado, vereador. Deus abençoe. Quer que leia? Já foi lido. Já foi feito? Continue em discussão, projeto de decreto legislativo número 9/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Erck. Aprovo. Vereador Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Hidalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Portanto, aprovado o projeto de decreto legislativo número 9/2022. Antes de encerrar essa sessão, quero convocar uma sessão extraordinária, se todos assim concordarem, para deliberar o projeto de lei 34 e o projeto de lei 105/2022. Concordo.
Concordo. Concordo. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.